A paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Olha, eu tenho uma palavra hoje, uma reflexão que vai tirar a dúvida de muitas pessoas acerca do casamento. Quer ficar solteiro? Quer casar? Então, quais são os compromissos que nós precisamos ter como cristão, à luz da palavra de Deus? Tenho recebido alguns questionamentos, algumas perguntas acerca disso, e eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus coloca no nosso coração, claro, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a palavra de Deus, que é a carta magna de Deus para todos nós, tá bom? Quero pedir o seu apoio, que esteja conosco, não saia do vídeo antes do vídeo terminar, pois tem com certeza algo muito esclarecedor para você, para a sua família, para todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo, em nome de Jesus. O texto bíblico que eu escolhi, meus amados, está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o epígrafe, né? A epígrafe deste texto diz respostas a perguntas acerca do casamento. Logicamente, perguntas que foram feitas, direcionadas ao apóstolo Paulo, que também hoje bate a nossa porta, chega ao nosso conhecimento. Algumas perguntas eu queria responder de acordo com a palavra de Deus, para você ficar bem esclarecido e tirar a sua dúvida, tá bom? Tá solteiro? Quer casar? É casado? Como está vivendo? Vamos ver à luz da Bíblia Sagrada o que a gente pode melhorar no seu relacionamento com o seu cônjuge, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 em diante. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler muito, para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Muito bem, o versículo 1 do capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição ou da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, e um de um modo, outro de outro modo. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, não aguentem, que se casem, porque é melhor casar-se do que viver abrasado. Em outra versão diz arder em chamas. Então, se você não pode ser solteiro, case-se, é a orientação do apóstolo Paulo. Amados irmãos, amados ouvintes, vocês que nos acompanham nas redes sociais, esse é um vídeo, logicamente, que vai tirar algumas dúvidas daqueles que estão a nos acompanhar através do YouTube, né? E Paulo, como a gente, ou nós, como Paulo, recebemos questionamentos diversos acerca da vida conjugal, do matrimônio. Paulo faz algumas observações, eu destacaria duas aqui, a do solteiro e a do casado. Qual o comportamento do solteiro? Primeiro, o solteiro, ele não é obrigado a casar. Não. Agora, se você é solteiro ou solteira e pretende casar, Paulo deixa claro que ambos terão tribulações. Por quê? Porque quando a pessoa casa, a pessoa vai viver para o cônjuge.
Ora, as preocupações serão aumentadas, porque agora você vai satisfazer ao seu cônjuge. Por isso que Paulo diz que seria bom que os solteiros e viúvos ficassem no estado em que ele estava. No caso de Paulo, acredita-se que ele era viúvo, né? Então, a gente entende pela palavra de Deus que se alguém quiser ficar solteiro, que fique solteiro. Logicamente, quem é solteiro não deve condenar quem casa, ou quem casa não condenar quem é solteiro. Paulo recebe aqui alguns questionamentos e ele começa a dizer que seria bom que o homem não tocasse mulher, né? Mas por causa da impureza, ou por causa da prostituição, das tentações do diabo, do pecado que tão de perto nos rodeia, Paulo orienta que a pessoa case-se. O conselho que eu dou para quem é solteiro, não fique sem casar. Só fique sem casar se você puder se conter. É o que diz o último versículo que a gente leu, né? Paulo diz aqui no versículo 9, porém se não dominam, se não há domínio no solteiro, se o solteiro não pode conter-se solteiro, sem os desejos sexuais, Paulo diz, se você não pode conter-se, ou não pode conter os seus desejos sexuais, não fique solteiro. Case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se ou arder em chamas. Todavia, deixa eu dar um conselho aqui para quem é solteiro, antes da gente chegar na parte dos casados. Você que é solteiro, ou solteiro que assiste esse vídeo, você não tem nenhum problema em permanecer solteiro. Agora, que você viva uma vida de compromisso com Deus. Sexo é uma coisa abençoada por Deus. Não foi o diabo que criou o sexo. O diabo criou o adultério, a prostituição, a fornicação. O diabo criou o pecado. Mas quem criou o homem e deu a ele o sexo como uma dádiva, né, para o homem, para a mulher, foi o próprio Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez ali no Éden o primeiro casamento e Deus deixou a Adão e a Eva o direito de praticarem o sexo. O sexo, ele é pecado fora do casamento. O sexo é pecado em qualquer ótica fora do casamento. O sexo dentro do casamento, ele é bênção de Deus. Quando a pessoa casa, ele está livre para praticar o sexo. A pessoa está livre para a prática do sexo. O sexo é uma bênção, é uma dádiva de Deus dentro do casamento. Logicamente, qualquer prática sexual fora do casamento, do contexto de casamento, entre um homem e uma mulher, este é pecado gravíssimo diante de Deus. Nós não podemos, o ser humano não pode viver para o pecado. Nós temos que viver para Deus. Quando uma pessoa se volta para o pecado e afasta-se de Deus, ele comete a transgressão. Então Deus não fez o homem para pecar. Não, senhor. Deus fez o homem para ser santo, para viver em santidade, buscar a bênção de Deus, viver a palavra do Senhor no seu dia a dia, na sua história, né? Então o sexo não é pecado. Agora, se você quer viver solteiro, se você quer viver solteiro ou solteira, não tem nenhum problema, desde que você não pratique sexo em hipótese alguma. Nem aquela ficadazinha que alguém pensa em que ficou ali, não cometeu pecado. Se houve sexo, qualquer ajuntamento sexual fora do casamento, seja solteiro, viúvo, quem quer que seja, é pecado contra Deus. É pecado que a Bíblia recomenda, que é pecado para a morte. Qualquer pecado que é feito fora do corpo, né? Então vejam bem os senhores que nos assistem. Então, o solteiro tem liberdade para escolher se quer ou não casar. Todavia, se pode permanecer solteiro sem cometer os pecados que são os pecados sexuais. Não pode viver na prática do pecado sexual. Então, se quer viver solteiro, vai ter que viver somente para agradar a Deus. Pastor Pinheiro, e alguém consegue? Eu acredito que tem alguém que consegue viver sem a prática do sexo.
Porém, é bom entender que o sexo, na ótica do casamento, do matrimônio, ele é uma dádiva, ele é uma bênção de Deus. E se é uma bênção, não é pecado. E se é uma bênção, é algo que deve ser desejado por cada um dos seres humanos dentro da ótica do casamento. Tá certo? Então, Paulo diz aqui, ó, mas por causa da impureza, não cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Paulo está dizendo que por causa da impureza, do pecado, da prostituição, o homem deve casar-se e a mulher deve casar-se. O homem deve ter a sua esposa e a mulher deve ter o seu marido, ok? Então não há nenhum problema nisso aí. Aos solteiros, eu tenho uma recomendação. Se você quer casar, ore a Deus, ore ao Senhor. Conta-se uma história muito interessante, eu queria passar essa história para vocês, de uma moça muito crente, que vivia na igreja. E ela, de repente, foi desejada ser namorada de um rapaz. O rapaz a procurou e pediu ela em namoro. Ela disse, olha, eu não posso namorar com você porque eu sou crente. E a doutrina bíblica, a palavra de Deus, não permite que eu namore com pessoas que não sejam crente, que não sejam seguidor da mesma fé que eu sigo. E o rapaz olhou para ela desejando namorar com ela, e disse, então o que é que eu faço para ser crente? Ela disse, olha, é muito simples, você vai na igreja, aceita Jesus como seu salvador, na hora do apelo, e aí a gente conversa. Pois não é que o rapaz fez isso? Foi para a igreja na hora do culto e na hora do apelo ele levantou a mão e disse, eu quero ser crente. Quando terminou o apelo, que já crente, já oraram por ele, ele se dirigiu à moça, a sua pretendente. E ela dirigiu para ela e disse, pronto, agora eu já sou crente, posso namorar com você? Ela disse, não, agora você precisa ser batizado nas águas. Aí tem isso também? Tem. Então eu preciso ser batizado nas águas, então o que é que eu faço? Olha, você procura o pastor, faz o discipulado e depois você se batiza nas águas e a gente volta a conversar. O rapaz fez o discipulado, passou 6 meses no curso de discipulado, participou do curso todinho, aprimorou o conhecimento, as responsabilidades, chegou o dia do batismo, foi batizado em águas, procurou a moça. Chegou na moça e disse, agora eu sou crente, sou batizado nas águas, quero namorar com você. Vamos namorar? Ela disse, tenha calma. Vamos fazer o seguinte, agora você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós só vamos namorar depois que você for batizado com o Espírito Santo. Aí o rapaz olhou para a moça e disse, mas tem isso também, eu já sou crente, já sou batizado nas águas e tal. Ele disse sim, ela disse sim, tem isso sim. Você vai ter que ser batizado com o Espírito Santo. E mas como eu faço? Olha, a igreja tem culto de oração, tem culto de avivamento. E você começa a buscar, começa a jejuar, começa a se consagrar. Aí Jesus lhe batiza e a gente conversa. Não é que o rapaz obedeceu a moça? Resolveu jejuar, orar, buscar a Deus, campanha, culto de avivamento. O irmão estava lá. Não é que um dia desses, lá na frente, Jesus, batiza ele com o Espírito Santo, enche ele de poder. Meus irmãos, ele ficou uma labareda, ele ficou tocha, ele ficou uma bênção, cheio de Deus. Resultado, ele não procurou mais a irmã, não procurou mais a moça para namorar. A moça, vendo que ele já era crente, batizado nas águas, agora batizado com o Espírito Santo, procura ele. Oh, lembra de mim e tal? Pois não, lembro. Você não estava interessado em mim? Queria namorar comigo? Tal, eu orientei você a ser crente, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. E aí, vai namorar ou não vai comigo? Ele olhou para ela e disse, tenha calma. Agora eu vou orar a Deus para saber se Deus quer que eu case com você. Olha que coisa interessante. Então, vejam, irmãos, como é importante a pessoa casar dentro da direção de Deus. Para casar fora da direção, é melhor ficar solteiro. Se você não quer casar com responsabilidade, com compromisso,
fique solteiro, só não pode viver em adultério, só não pode viver nos pecados sexuais, vai ter que se abster de todo pecado sexual, tá bom? Então você vai ter que viver sozinho ou sozinha, mas se quer casar, case no Senhor, não tem nenhum problema de casar. Ore a Deus, faça como esse jovem, se aproxime de Deus. E quando você se aproximar de Deus, você vai entender o que Deus quer para você e o que Deus não quer. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente fica observando algumas cenas que acontecem na Irmandade, algumas pessoas que casam sem ser da vontade de Deus. Pastor Pinheiro, tem algum problema eu casar sem ser da vontade de Deus? Não tem nenhum não, tem muitos problemas que vão surgir. Primeiro, vai ser um jugo desigual. A luz não se une com as trevas. A uma hora a treva vai puxar para um lado, a luz vai puxar para o outro, vai ficar aquele conflito, aquele puxa e puxa, termina quebrando. Não tem para onde correr, né? Conta, pastor, o que é que eu faço para casar no Senhor? Então você vai procurar a direção de Deus. Você vai procurar a orientação divina. O que Deus quer para você, né? Conta-se, irmãos, que um certo dia, uma certa jovem, crente, serva de Deus, muito obediente, temente a Deus, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, a moça tem que ter cuidado, o rapaz tem que ter cuidado, viu, moça? Você, rapaz que me assiste, olha, preste atenção, tenha cuidado. Se aquela pessoa que quer namorar você está sendo crente só por causa de você, primeiro, ele ou ela tem que amar a Deus. Se o amor dele, se o amor dela for a Deus, acima de tudo, se ele for fiel a Deus, ela for fiel a Deus, vai ser fiel a você. Se ele for bênção nas mãos de Deus, ela for bênção nas mãos de Deus, vai ser bênção na tua vida também. Porque senão, vai casar errado. E tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, que se aproximam da igreja, entra na igreja com segundas intenções, com desejo de casar com a moça que é bonita da igreja, um rapaz que é bonito da igreja, um jovem que é talento na mão de Deus, uma moça que é um talento na mão de Deus. A pessoa quer se aproximar dessa pessoa, mas sabe que o único jeito de ter um relacionamento amoroso com essa pessoa até o casamento é sendo crente também, se faz até de crente. Vai ser crente, levanta a mão, se batiza nas águas, dá até testemunho para tentar ganhar a confiança daquela pessoa e aquela pessoa casar com ele ou com ela. É o caso que aconteceu nessa experiência que eu quero contar para vocês. Certo dia, uma moça muito crente mesmo, estava na igreja, crente em Jesus, serva de Deus, muito temente a Deus. Um rapaz se interessou por ela, resolveu namorar ela. Falou namoro a ela e foi crente para namorar com ela e aceitou Jesus, foi batizado nas águas, tudo para namorar com ela. A irmã não buscou o discernimento de Deus, não pediu orientação do Senhor. O que acontece? Ela resolveu namorar com aquele moço. Namoraram, noivaram, marcaram o dia do casamento, chegou o dia do casamento e os dois lá, muito bonito, muito elegante, muito aquele carisma, aquela troca de carinho, aquele troca de amor, tudo parecia tão perfeito, conto de fada. Chegou a hora do casamento. Quando começou a cerimônia, todos os dois estavam lá no altar, esperando o pastor ministrar a bênção final, fazer os votos, aquele cerimonial todo que vocês sabem que tem. O moço, o rapaz que tinha sido crente para namorar com aquela irmã, sussurra bem baixinho no ouvido dela. Mas ela entendeu perfeitamente. Tudo pronto, ele o sussurrou no ouvido dela. Se prepare. Esta é a última vez que você vem na igreja. Você vai casar comigo e esta é a última vez que você vem na igreja. A moça ouviu aquilo no seu ouvido e ficou pensando. Deixar de servir a Deus por causa de um casamento. Que decisão ela estava tomando? O que fazer agora? Os convidados todos ali. Tudo pronto, tudo bonito, tudo perfeito. Mas agora tinha uma indagação no ouvido dela. Seria esta a última vez que ela vinha na igreja?
o seu noivo estava dizendo. Certamente ele a proibiria de ela vir para a igreja em outras épocas, em outros momentos. Chegou a hora do final da cerimônia, a hora dos votos. O pastor olha para ele e pergunta se de livre, espontânea vontade ele assume casar-se com aquela jovem. Todos os votos. E de igual sorte o pastor fez a pergunta também a ela, a noiva. Quando o pastor esperava um sim da moça, a moça grita em alto e em bom som: eu prefiro Jesus. Sem que ninguém entendesse no momento, ela larga o noivo no altar e sai pela porta da frente por onde havia entrado, dizendo não àquele jugo satânico que seria impor a ela deixar Jesus e caminhar para a igreja. Se Deus não tivesse intervido na vida daquela mulher, se aquele moço não tivesse dito a ela, teria levado ela ao engano, ao sofrimento e até, muitas vezes, torturas, como se fazia antigamente, por causa da fé em Cristo. Por isso que aos solteiros é muito importante que você que pretende casar-se, case-se no Senhor. Procure nos pés do Senhor. Ore a Deus pedindo o seu cônjuge, a sua outra metade. Gaste tempo, invista tempo na oração, no jejum, buscando a Deus para que o teu casamento venha a ser bênçãos, alegrias, felicidades para você e para o seu cônjuge, para a sua família e para a família do seu cônjuge. Senão, terão tribulações. O que Paulo queria evitar eram esses desgastes que acontecem em muitos relacionamentos, né? Quando Paulo agora vai dirigir-se aos casados, Paulo agora dá uma orientação muito importante. E um dos questionamentos que eu tenho recebido, meus irmãos, é sobre a questão da abstinência sexual dentro do casamento. Por que a pessoa casa e de repente não quer mais, não sente mais desejo pelo cônjuge, não sente mais desejo pela pessoa amada e começa a privar essa pessoa do sexo? Você já pensou, você que me assiste, por favor, você já pensou no abismo que você está colocando seu cônjuge quando você deixa de praticar o sexo com o seu cônjuge? Você já prestou atenção ao abismo que ele pode cair? Você está induzindo o seu cônjuge ao adultério, ao pecado, a sair por aí praticando sexo fora do casamento, que é pecado contra Deus. Pense nisso. Você casou foi para satisfazer os desejos sexuais do seu cônjuge. É isso que Paulo está dizendo. Se você não quer casar, não tem problema. Mas se casar, que você pague esta dívida. É o que Paulo diz aqui no versículo 3 em diante. O marido conceda à esposa o que é devido. E também, semelhantemente, a esposa conceda ao marido o que é devido. O marido deve cumprir o ato sexual com a sua esposa como dívida. A esposa deve cumprir o ato sexual com o marido como dívida. Alguém diz, não, é porque eu vou me consagrar a Deus. Eu vou viver uma vida de jejum, então você não deveria ter casado. Se você queria se abster do sexo no seu casamento, que é bênção de Deus, você não deveria ter casado. Me perdoe, você não deveria ter assumido um relacionamento conjugal com seu cônjuge. Olha o que Paulo diz, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mulher, quem tem poder sobre o teu corpo é o teu marido. Você está entendendo? Você não é mais dona do seu corpo. O seu corpo agora, mulher, é do seu marido.
E você está pecando por omissão quando você deixa de cumprir, de pagar essa dívida, que não deveria ser nem tratado como dívida, e sim como algo prazeroso, agradável, bom, perfeito, porque vem de Deus. Então, se você se abstém do ato sexual, mulher, com seu marido, você está deixando de pagar essa dívida. Ah, pastor, porque eu quero me consagrar. A consagração não é só jejum. Em outro estudo, eu vou falar sobre o que é consagração. Tem gente que pensa que consagração é só jejuar, é só orar. O que adianta você tirar a vida de oração e jejum e o teu casamento ter um trono de Satanás na tua casa? Ter um trono de Satanás no teu matrimônio? Ter um domínio de Satanás no teu leito, na tua cama? Em vez de você dormir junto com o seu cônjuge, você dorme com Satanás no meio. Sim, porque você dá brecha. A mulher não deve privar o marido do ato sexual. Olha o que diz o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Aí diz também, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O marido vive agora em prol dessa mulher. Esta mulher vive em prol deste marido. Ambos agora são uma só carne. Marido, você não se governa, você não manda mais no seu corpo. Quem tem poder sobre o seu corpo, marido, é a sua esposa. Esposa, quem tem poder sobre o teu corpo é o teu marido. É o teu marido que tem poder sobre o teu corpo. É a tua esposa que tem poder sobre o teu corpo, marido. Claro, tem momentos que, como ser humano, homem e mulher, está indisposto para o sexo. Vez por outra, isso acontece, isso é normal. Isso é normal. Mas não pode tornar-se uma coisa definitiva. Jamais você tem obrigações diante de Deus com o seu cônjuge. Pague a benevolência. Olha o que diz o versículo 5. Não vos prive um ao outro. Não vos prive um ao outro, salvo por mútuo consentimento. O que é isso, pastor Pinheiro? Você, esposa, quer consagrar-se a Deus, tirar um período de consagração? Combina com teu marido. Você, marido, quer tirar um período de consagração? Combina com tua esposa. Olha, filha, olha, filho, eu vou jejuar por esta causa, tantos dias eu vou me consagrar, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não vamos ter momentos de prazer sexual. Consentiu? Ambos consentiram? Maravilha, sem nenhum problema. Agora, isso também tem que ter um tempo. Isso não pode ser o resto da vida. Agora eu vou ficar santo o resto da vida, não quero mais sexo com você. O que é isso? Você não casou para isso. Se você queria isso, não deveria ter casado. Não deveria ter casado. Você casou, tem obrigação. É dívida. Paga a tua conta. Tá certo? Olha o que Paulo diz aqui. Não vos priveis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Ou seja, ambos concordem. Meu marido, eu quero me consagrar. Eu concordo com você. Por quantos dias, minha filha? Tantos. Então vamos consagrar também junto. Eu vou lhe ajudar consagrando com você. E assim os dois fazem a campanha. Jejuam junto, oram junto, buscam junto, se consagram juntos, mas quando entregar aquilo ali por um tempo não muito prolongado, aí sim estarão livres para o sexo novamente. Sem nenhum problema. Desde que não seja um tempo muito longo para que o diabo não vos tente. É o que diz a Bíblia. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Por ficar vulnerável. É o que acontece. Pessoas acham que santidade é só não fazer sexo. Aí a língua é solta, falando mal de todo mundo. Ódio, mágoa, rancor, inveja. Aí só o sexo que é pecado? Não, o sexo não é pecado
pecado no sexo é bênção de Deus, desde que seja feito na ótica do casamento, no âmbito do casamento, dentro do casamento. O santuário é sem mácula. Amém? Olha o que diz aqui o versículo, versículo 7, versículo 6. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. É o que Paulo disse. Se puder ficar solteiro, fica. Como eu já expliquei no início do vídeo. Mas não pode. Olha o versículo 8. E aos solteiros e viúvos digo que seria bom que que permanecesse solteiro. Mas como Paulo, no caso que era viúvo. Caso, porém, não se dominem, olha só, caso você não tenha poder sobre o seu corpo para evitar uma tragédia espiritual, vir cair no adultério, na prostituição, Paulo diz, se você não pode evitar cair no adultério, aí Paulo diz, case-se, porque é melhor casar-se do que viver abrasado ou arder em chamas. Né? Então, não tem nenhum problema, meus irmãos. Agora, mulher, você casou, aceitou o casamento. Eu não acredito que você a casou de fachada. Não acredito. Mulher, homem, não acredito que vocês casaram de fachadas. Que aquele amor que você jurou no dia do casamento, na presença do homem de Deus que estava lá fazendo a cerimônia, era só fachada. Não acredito nisso. Eu creio que o amor de vocês é verdadeiro, que o amor de vocês é sincero, que o amor de vocês foi aquilo que vocês disseram, até que nem a morte nos separe. Esse é o verdadeiro amor. Deus não fez você para casar com seu cônjuge e no meio da caminhada privar, abandonar, tirar o sossego, a paz do seu matrimônio, por uma decisão egoísta, pessoal, uma decisão sua própria. Não pode. A decisão tem que ser tomada conjunta. Eu sou casado com a irmã Ednaide, vocês me conhecem, a maioria. Quem me conhece, quem não conhece, está conhecendo agora através da internet, né? Sou casado com a irmã Ednaide, agora em dezembro de 2020 faremos 32 anos de casados. Temos diferença. Uma hora eu tenho que ceder, outra hora ela tem que ceder, uma hora ela tem que fazer que procurar me apoiar, outra hora eu estou apoiando ela. E assim vamos. Tem diferenças? Tem, mas temos a bênção de Deus. Deus tem sido conosco, Deus tem sido glorificado e estamos caminhando para a glória de Deus. Pastor, eu posso ficar solteiro? Pode, desde que você não peque contra Deus em pecados sexuais. Pode ficar solteiro. Pastor, eu sou casado ou casada e quero não praticar o sexo. Eu posso? Pode passar sem sexo por um tempo. Esse tempo tem que ser um tempo pequeno, para que o diabo não te tente, para que o diabo não destrua a sua vida, nem a vida do seu cônjuge. Porque quando você se omite a prática do sexo com seu cônjuge, você está deixando o seu cônjuge vulnerável, deixando o seu cônjuge a cair em tentações, a ser tentado, porque o diabo vai ver que você não está dando assistência ao seu cônjuge, vai preparar alguém lá fora e vai seduzir o seu cônjuge. E você não terá razões para reclamar depois, porque você foi o culpado. Você foi a culpada em privar o seu cônjuge daquilo que você tem dívida com ele ou com ela. Tá bom? Fico com essa palavra e espero ter tirado suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida concernente a algum outro assunto, deixa aqui nos comentários. Aqui embaixo do nosso vídeo tem os comentários. Você pode deixar o comentário. Sua dúvida não precisa se identificar. Deixa aí a sua pergunta. Eu vou responder em outros vídeos para a glória de Deus. Tá bom? E outra coisa, se você ainda não se inscreveu nesse vídeo, no nosso canal, se inscreva aqui. Aqui embaixo ó, tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se. Você vai lá, clica nele, se inscreve. Depois você aciona
o sininho de notificações. Aí bota assim, receber todas, porque tudo que você tiver, nós publicarmos aqui, vai chegar para você de primeira mão e você vai ser abençoado e Deus vai te abençoar. Sim, não esqueça também de deixar o seu joinha. É muito importante para o nosso canal crescer a cada dia mais. Estamos com 4.000 inscritos, passamos já de 4.000, estamos em caminho dos 5, mas a nossa meta é 1 milhão de inscritos no nosso canal. Vamos fazer tudo para a glória de Deus, salvação dos perdidos e edificação da igreja, o povo de Deus. A paz do Senhor. Se esse vídeo abençoou sua vida, abençoe o nosso vídeo deixando o like, se inscrevendo, deixando seu comentário com sua pergunta e se você gostar, também compartilhe esse para abençoar outras pessoas no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, onde quer que seja. Tenha liberdade para isso. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe sua família. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor.